texto que eu quero ler com você, que é um texto bastante conhecido em Atos, a partir do verso 42. A palavra de Deus diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração nessa noite, nos edificando, fortalecendo, nos instruindo, alegrando o nosso coração, por que não, para que nós possamos fazer a sua vontade com alegria, em nome de Jesus. Essa semana, não sei se você acompanhou, mas alguns jornais postaram, e é interessante como que parece que há um consórcio para postar as mesmas notícias, há uma espécie de combinado para postar as mesmas notícias, e às vezes com uma intenção política clara. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem vivido no nosso país. E a notícia que soltaram, e claro, na minha opinião, com uma intenção quase que clara, um pouco velada, é de que o último censo do IBGE apontou que nós temos o dobro de instituições religiosas em relação a escolas e hospitais. O último IBGE de 2022, então, disse que para cada hospital nós temos praticamente 2 instituições religiosas. Para cada escola nós temos praticamente 2 instituições religiosas. E obviamente há uma intenção crítica por trás. Há uma tentativa de dizer o seguinte: o nosso país, ao invés de investir em escolas e investir em hospitais, investe em instituições religiosas, e é por isso que nós estamos assim. Há uma tentativa por trás de fazer uma crítica à fé, e aqui eu estou dizendo a fé de maneira generalizada. Nós vivemos, de certa forma, uma pressão de um tipo de credo. Quem é adepto desse credo acha que não é credo, acha que não é fé. Mas é um tipo de credo, é uma fé. É o ateísmo público. É a tentativa de dizer que fé é algo que você deve viver no recôndito da sua casa, no máximo na sua instituição religiosa, mas não deve levar isso para a vida pública. E nada mais é isso do que uma forma de fé. É tornando o ateísmo, de certa forma, a religião majoritária na vida pública. Nós entendemos essa tentativa de crítica, e eu posso dizer da minha opinião. Eu entendo, irmãos, que uma matéria como essa, de certa forma, ela alegra o nosso coração. Porque eu entendo que provavelmente há uma crítica à igreja velada. Porque o nosso país prolifera o número de igrejas. E eu entendo que isso, a nós que somos cristãos, a nós que somos evangélicos, deveria nos alegrar. De ver que, de fato, igrejas têm sido abertas no nosso país e o evangelho segue avançando. Pastor Tim Keller, por exemplo, falecido pastor Tim Keller, pastor presbiteriano lá em Nova York, em um dos seus livros, ele defende que o período em que o evangelho mais produziu efeitos na cultura americana, o período em que o evangelho mais influenciou os Estados Unidos, você tinha cerca de 500 e poucas pessoas por igreja. Uma igreja a cada 500 e poucas pessoas do país. Ou seja, havia um número muito grande de igrejas evangélicas. Isso tornou, naquele período, a igreja evangélica, isso tornou a nossa fé, de certa forma, uma força influenciadora da sociedade. Entendo, irmãos, que essa crítica, no fundo, se você conseguir fazer a leitura correta, deve nos alegrar. De perceber que nós temos cumprido o nosso papel de anunciar o evangelho, de plantar igrejas, e isso tem acontecido Brasil afora. No entanto, eu quero te dizer que eu entendo parte dessa crítica, porque parte dessa crítica se dá pelo fato de que há proliferação de instituições religiosas e muitas vezes há inclusive um descontrole sobre como essas instituições são
fundadas, como elas trabalham, e nós precisamos inclusive fazer um meia-culpa, reconhecendo que no cenário evangélico brasileiro, nós temos muitas instituições que se dizem igreja e que infelizmente têm prejudicado o nosso testemunho, têm agido de maneira equivocada, têm tomado caminhos e feito escolhas ruins. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós vamos perceber que o autor de Atos, ele está apresentando para nós a igreja modelo. Ele está mostrando para nós o que é uma igreja saudável. Nós precisamos reconhecer que nem toda instituição religiosa, nem toda igreja no nosso país é saudável. De fato, escândalos têm sido praticados em nome da fé. Abusadores têm se valido, e não só na fé evangélica, têm se valido da fé para abusar das pessoas. Precisamos reconhecer que os reis do Pix estão por aí, usando da fé para pedir Pix o tempo inteiro. Precisamos reconhecer, irmãos, que tem muita coisa que destoa daquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca da sua igreja, da verdadeira igreja, da igreja saudável. E é interessante que essa foi uma preocupação dos reformadores. Os reformadores, eles tinham como preocupação identificar quais eram as marcas da igreja verdadeira. Basicamente, os reformadores identificaram nas Escrituras duas marcas da igreja verdadeira. A primeira delas é a pregação fiel da Escritura, da palavra de Deus. Uma igreja que troca a palavra por outro ensino, ela deixou de ser igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é fundamentada na verdade revelada, na verdade da palavra de Deus, por que não dizer na verdade do Evangelho. Segunda coisa que os reformadores diziam é que a verdadeira igreja é aquela que entende que Jesus Cristo deu a ela ordenanças com respeito ao batismo e com respeito à ceia do Senhor. E que uma igreja verdadeira é aquela que ministra esses sacramentos de maneira correta. Então, basicamente, eles fizeram um resumo. Eu diria que talvez, muito provavelmente, eu não lembro de ter lido algo assim, um dos textos que eles se valeram para isso foi Atos 2. E eu te diria que aqui, o autor então de Atos está mostrando para nós a realidade de uma igreja saudável. E aqui, de certa forma, ele vai trazer um pouco mais de marcas dessa igreja saudável. Eu quero te desafiar então a olhar comigo e a avaliar, à luz da palavra de Deus, o que é uma igreja saudável. Tanto no que diz respeito à instituição religiosa, como no que diz respeito à minha vida e à sua como igreja. A igreja do Senhor Jesus não é um indivíduo isolado, é a comunhão dos santos. Mas nós individualmente somos membros desse corpo e precisamos avaliar a nossa própria jornada de vida e a nossa própria jornada de fé. Coisa triste é pensar que alguém caminhou tão perto, mas de repente, ao mesmo tempo que estava perto, não desfrutou da verdade do Evangelho, não desfrutou da verdade do verdadeiro discipulado, do verdadeiro andar com Cristo. Um texto, por exemplo, que talvez traga luz para o nosso coração sobre isso, um dos textos, é um dos evangelhos, que narra que no momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído e foi preso, ele é levado então, o texto diz que Pedro então seguia a Jesus de longe. É interessante, irmãos, porque ele segue, mas ele segue de longe. Ele segue de tal maneira que ele está vendo o que está acontecendo, mas não o suficiente para se comprometer. Ele segue de tal maneira que o desenrolar da vida, da obra, do que está acontecendo com Jesus é presenciado por ele, mas não de tal maneira que ele faça parte do que está acontecendo, ao ponto dele receber um olhar de repreensão de Jesus. Um dos evangelistas narra que quando Pedro negou a Jesus pela terceira vez, ele contemplou o olhar do nosso Senhor, um olhar de repreensão. Que Deus nos livre desse olhar nessa noite. Ao contrário, irmãos, que nós saiamos daqui alegres, reconhecendo que estamos no caminho, que vamos perseverar nesse caminho para a honra e glória do nosso Deus. Quando nós olhamos então para esse texto, talvez nós temos uma palavra-chave aí no verso 42. O verso 42 começa então falando dessa igreja saudável, dizendo o seguinte: perseveravam. É a palavra-chave que aparece no início do texto. Há perseverança em relação à igreja, nesses irmãos. Essa igreja saudável, essa igreja modelo, ela se torna modelo, ela se mostra saudável pela perseverança.
Claro que você sabe o que é perseverança. No entanto, o que eu preciso te dizer? Que à luz do Evangelho, meu irmão, a perseverança cristã tem mais a ver com aquilo que Deus faz em nós e através de nós, do que com o esforço humano. A perseverança cristã, a perseverança dos santos, inclusive com respeito à salvação, segundo a doutrina bíblica, é uma obra de Deus em nós, nos capacitando, nos fortalecendo de tal maneira que nós então prosseguimos, mesmo contra toda oposição, mesmo contra toda provação, mesmo contra toda dificuldade, nós perseveramos, não porque nós somos bons, mas porque aquele que é bom nos alcançou graciosamente, e Ele com o seu Espírito habitando em nós, nos fortalece para que nós perseveremos. Um pastor que eu gosto muito dos seus escritos, Michael Gorin, diz o seguinte: o reino de Deus nos dá o que exige, caso contrário, não poderíamos alcançá-lo. A justiça que Deus requer é a justiça do reino de Deus, que Deus concede quando vem governar no interior de nossa vida. Então ele está mostrando como a própria justificação é essa obra de Deus dentro de nós. Deus nos confere graciosamente aquilo que a gente precisa. E aqui eu quero parafrasear o pastor Michael Gorin dizendo que a perseverança é a mesma coisa. A perseverança em relação à igreja do Senhor é uma obra de Deus em nós. E quando nós olhamos então para esse texto, nós vamos perceber as marcas dessa igreja saudável. Quais são as marcas apresentadas por essa igreja? Quais são as marcas apresentadas por Lucas aqui na passagem de uma igreja saudável? Em que essa igreja perseverava? A primeira coisa que nós vamos ouvir o texto nos afirmando é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós olhamos para essa expressão, irmãos, o que é que precisa ficar claro para nós? Que o texto está dizendo aqui que essa perseverança dos irmãos, ela estava baseada nessa tradição oral do ensino dos apóstolos. Claro, eles tinham a Bíblia do Antigo Testamento escrita, mas o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E quem foram os homens que Deus escolheu, capacitou e inspirou para que o Novo Testamento fosse escrito? Os seus apóstolos. Esse é o momento em que não há um texto formal do Novo Testamento escrito. Mas a beleza é que o texto diz que esses irmãos, essa igreja, perseverava na doutrina dos apóstolos. Ontem eu ministrei aqui uma pequena palavra para os nossos professores da EBD, nossos 50 professores, turma boa, irmãos. E eu disse para eles que o Evangelho nos mostra, irmãos, que Cristo é o centro da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a revelação das Escrituras é de que Cristo é o centro e a principal mensagem. De tal maneira que à medida que eu recebo a revelação do Novo Testamento de quem Jesus é, isso corrige inclusive o meu olhar sobre o Antigo Testamento. E eu começo a olhar para trás e perceber Cristo em todo o texto bíblico, em todo o texto sagrado. Aqui nós temos então Cristo de fato, já no texto do Antigo Testamento, presente, disponível para esses irmãos. Mas nós temos uma tradição dos apóstolos, os apóstolos agora ensinando, os apóstolos agora transmitindo as verdades que eles mesmos presenciaram, que eles testemunharam, que eles experimentaram com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a beleza do texto é que ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Podemos dizer então, parafraseando, eles perseveravam na palavra de Deus. É interessante, irmãos, perceber que ao longo dos séculos a palavra de Deus recebeu ataques os mais diversos. Diversas fontes foram apresentadas como concorrentes ou como substitutas à palavra de Deus. Mas sabe qual que é a beleza quando nós contemplamos a igreja do Senhor Jesus? É que ela persevera na palavra do Senhor ainda hoje. A igreja do Senhor Jesus segue afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus. E sabe o que a própria Bíblia diz? Que a palavra do Senhor, ela permanecerá para sempre. Nada, nenhuma instituição, nenhum governo, nenhuma autoridade humana, nenhuma oposição que se levante contra a palavra de Deus fará com que ela perca no coração do povo de Deus o lugar de direito. E o lugar de direito é: nós reverenciamos a palavra de Deus como a palavra de Deus revelada, fonte de autoridade para nós.
Mas sabe o que é a beleza do perseveravam na doutrina dos apóstolos? Isso não significa apenas que eles respeitavam a palavra de Deus como autoritativa. Não era apenas que eles tinham a palavra de Deus como um autoconceito. E eles diziam assim, não, a Bíblia é a verdade e nós seguiremos o que diz a Bíblia porque a Bíblia é a verdade. Mas a ideia do texto, irmãos, é que eles perseveravam em aprender a doutrina dos apóstolos. Tem muita gente que defende crer na palavra de Deus, mas o coração não está aplicado em prosseguir, em conhecer a palavra de Deus. À luz de Atos 2, a igreja saudável é aquela que persevera na doutrina dos apóstolos. Esse ano, do ano passado para cá, eu completei 40 anos de igreja evangélica. Eu cheguei na igreja evangélica com 3 anos de idade. Frequentei a Betel, cheguei na Betel com 3 anos de idade. Talvez uma pergunta que eu poderia me fazer, que as pessoas poderiam fazer, é: pastor, você ainda precisa ir na escola dominical depois de 40 anos? E eu diria, nem mais 400 seriam suficientes para eu aprender tudo que eu ainda preciso aprender acerca da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Nós perseveramos em aprender a palavra de Deus. É por isso que domingo após domingo, semana após semana, o povo de Deus se reúne, abre a Bíblia, olha para a Bíblia e extrai da palavra de Deus a verdade para ensinar, para exortar, para encorajar os seus corações. Pastor John Stott diz algo interessante. Ele diz que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. E havia aqui 3.000 alunos no jardim da infância. A igreja apostólica era uma igreja que aprendia. Com isso, deduzimos que o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ou seja, irmãos, não há contradição. Uma igreja cheia do Espírito, é o que Atos está nos mostrando. É uma igreja que ama a palavra de Deus. É uma igreja que persevera na palavra de Deus. Não há contradição nas duas coisas. O fato de alguém buscar ser cheio do Espírito não vai levá-lo para distante da palavra de Deus. Pelo contrário, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera na palavra do Senhor. É interessante, irmãos, que hoje tem sido apresentado ainda no meio evangélico outras fontes concorrentes em relação à palavra de Deus, e isso muitas vezes de maneira imperceptível. Nós temos teologias que surgem e que competem com a autoridade da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos perseverar onde? Na doutrina dos apóstolos. Um povo que conhece a palavra de Deus não é enganado facilmente. Teologias surgem, irmãos. Por exemplo, talvez a mais famosa dos nossos tempos é aquela que é chamada de teologia coach. São homens que se colocam como instrutores da verdade, mas que basicamente o cerne da sua teologia não é Deus, não é a palavra de Deus, não é Cristo como centro, mas o homem, o próprio coração. Olha, para você governar bem a sua vida, para você conquistar, para você avançar, para você progredir, você precisa desenvolver as suas próprias habilidades, reconhecer o seu próprio potencial. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz que é ela que deve reinar nos nossos corações. É a ela que a nossa mente, o nosso coração deve ser submisso, cativo. Ela é a fonte para nós, autorizada, inspirada, que nos orienta em todas as coisas. João Calvino disse algo interessante, irmãos. Olha que interessante. Se alguém deseja ter um método próprio para governar bem sua vida, a lei de Deus é a única perfeitamente suficiente para tal propósito. Mas, que ao contrário, assim que as pessoas se apartam dela, são passíveis de cair em infindáveis erros e pecados. Então, em primeiro lugar, irmãos, uma igreja saudável é a igreja que persevera na palavra de Deus. Ela é a fonte principal de autoridade para nós. Nenhuma tradição humana, nenhuma opinião humana, por mais famoso que o pastor seja, por mais importante que o líder religioso seja, se não é cativo à palavra de Deus, nós não obedecemos. Nós, como igreja, entendemos que a palavra de Deus é a grande fonte para nós
de instrução, de capacitação, de exortação, mas também de encorajamento. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que essa igreja saudável, ela perseverava não apenas na doutrina dos apóstolos. É interessante que talvez a grande beleza de Atos 2 é que ela nos mostra marcas de uma igreja saudável e nos mostra que essas marcas estavam todas presentes na mesma comunidade. Essa igreja era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, mas era também uma igreja que perseverava na comunhão, diz o texto. É interessante que a comunhão aqui poderia ser dividida em duas partes. A comunhão com Deus. O próprio verso 42 está dizendo que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Nós aqui entendemos que o partir do pão diz respeito a esse momento, irmãos, no qual nós vamos participar daqui a pouco. O texto diz então que eles perseveravam na comunhão com Deus, partir do pão e orações. Mas o texto também deixa claro que eles perseveravam na comunhão dos irmãos. Uma igreja saudável, ela entende que não existe, não há outra forma, não há como ser igreja sozinho. Não há como ser igreja, ser saudável, sem partilhar a fé, sem partilhar a vida. É interessante que quando nós olhamos para o texto vai mostrar para nós, por exemplo, que esses irmãos amavam estar juntos. Olha o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles partilhavam seus bens. É interessante que aqui, como diz N.T. Wright, é como se fosse uma verdadeira família. Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, para a nossa família, vou dar um exemplo. Você compra uma mesa para a sua casa, uma mesa de 8 lugares. E você não chega na sua casa e diz assim: essa é a minha mesa, essa é a minha cadeira. Não, é nossa. Pertence à família. É tudo nosso. E o que está acontecendo aqui em Atos é que esses irmãos entenderam a implicação mais profunda da fé no que diz respeito à comunhão. E eles entendiam que na verdade era tudo deles. É interessante isso, irmãos. Esses irmãos, eles tinham prazer de estar juntos, eles tinham prazer de abençoar a vida uns dos outros. Verso 43 ainda nos mostra que eles apreciavam a reunião no templo. Esse negócio de que eu sou a igreja, e eu não frequento igreja porque eu tenho uma convicção muito própria, desculpe, foge daquilo que a palavra de Deus ensina. Uma igreja saudável valoriza a reunião, o ajuntamento no templo. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Mas olha que bonito, a reunião, a comunhão desses irmãos não se resumia apenas ao templo. Verso 47 diz que também, o verso 46, partiam pão de casa em casa. A ideia do texto é: esse povo tinha prazer de estar junto, seja no culto público, seja para reunir, para conversar sobre a vida. Havia prazer na comunhão. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus me deu a graça de experimentar isso nos anos passados na Betel. Mas eu chego aqui na IPVO e vejo a mesma alegria em muitos irmãos. O prazer de entender que a igreja não se resume ao domingo. O prazer de entender, irmãos, que nós sentamos, abrimos a Bíblia, nós pregamos, nós oramos, nós cantamos, isso é muito bom. Mas que nós também sentamos para falar da vida, para partilhar, para desfrutar da comunhão uns dos outros. Pastor, mas isso não é fácil, pastor. Lidar com pessoas não é fácil. Eu ouço ao longo dos anos com muita frequência as pessoas dizendo: olha, se tem uma coisa que é difícil é trabalhar com o público, é trabalhar com o ser humano. Eu diria, realmente não é fácil, mas não tem nada melhor, nada mais prazeroso. E é o que Atos está nos mostrando, irmãos. Aqui o texto não está dizendo que essa igreja era perfeita. Se você der uma olhada, por exemplo, no capítulo 6, você vai perceber que surge problema ali no seio da igreja. Havia divergência, havia problemas relacionais, mas essa igreja mesmo assim perseverava na comunhão. Sabe qual que é um dos problemas do nosso século? Isso diz respeito ao casamento, que, como nosso pastor disse de manhã, está alarmado com as estatísticas aí de divórcio também. Isso diz respeito ao trabalho.
Mas isso também diz respeito à igreja. Infelizmente, irmãos, o homem, o ser humano do século 21, ele não persevera nas coisas. Sabe qual que é o problema de não perseverar nos relacionamentos? Nós nunca amadurecemos. Ao primeiro sinal de problema no casamento, é melhor interromper o casamento. Ao primeiro sinal de problema no trabalho, é melhor mudar de trabalho. E a gente vem com a mesma mentalidade para a igreja. E a gente pensa assim, estava muito bom, até surgir esse problema. É hora de procurar uma nova igreja. E eu quero te dizer, meu irmão, que uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que persevera na comunhão. É uma igreja que entende que a maturidade, ela passa por lidar com a provação, ela passa por lidar com momentos difíceis. Tiago vai falar sobre isso no capítulo 1, e ele ainda vai dizer, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo, eu vou aqui resumir, que a provação produz perseverança. Qual que é a ideia de Tiago ali? Ele está dizendo, olha, é no meio das provações, é no meio dos problemas que muitas vezes nós somos forjados e amadurecemos para a vida, mas amadurecemos também na fé. Isso é lindo, irmãos, até a gente enfrentar o problema. Mas a beleza de Atos 2 é que o texto não só nos exorta, como nos encoraja a perseverarmos na comunhão dos irmãos. Meu irmão, há grande privilégio em pertencer à igreja do Senhor Jesus. Isso não significa que a igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, hoje, no estado no qual ela se encontra, seja perfeita. Mas significa que em meio às nossas imperfeições, nós temos a oportunidade de exercitar aquilo que nós dizemos crer. Nós cremos na graça de Deus que nos alcançou, sem que nós merecêssemos. E nós temos a oportunidade de exercitar a graça em relação uns aos outros. Nós cremos no perdão, que desfez o muro de separação entre nós e Deus. E nós temos o privilégio de perdoar aquele que nos ofende. Que privilégio temos, irmãos, ao pertencermos à igreja do Senhor Jesus. Quero inclusive te afirmar que quando nós nos reunimos para partilhar a ceia do Senhor, isso diz respeito à nossa comunhão com Deus em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Mas isso também diz respeito à nossa comunhão uns com os outros. Jesus, ele instituiu a ceia com um grupo de discípulos. E a ordenança não foi para que eles comessem sozinhos, mas para que eles partissem o pão e bebessem o cálice quando eles se reunissem em nome de Jesus. Meu irmão, para que essa ceia cumpra o seu papel, você é necessário. Eu preciso de você. Juntos, nós então partilhamos, nós partimos, nós tomamos e somos fortalecidos e edificados por essa mesa, por esse banquete celestial. A segunda marca de uma igreja saudável é que ela persevera na comunhão. Talvez você entrou 2024 trazendo problemas de 2023. Eu quero te encorajar a resolvê-los. E depois que resolvê-los, deixá-los para trás. E prosseguir, alegre, perseverando na comunhão. Que Deus te dê graça para isso, meu irmão. Que Deus nos dê graça para isso. Mas ainda uma terceira marca apresentada aqui nesse texto. Uma igreja saudável, primeiro então, é aquela que persevera na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Segundo, uma igreja saudável é aquela que persevera na comunhão. Meu irmão, não existe igreja solo. Nós somos igreja juntos. Precisamos uns dos outros. A jornada de fé não é uma caminhada solitária, é uma caminhada comunitária. Mas em terceiro lugar, o texto ainda nos mostra que uma igreja saudável, ela também persevera na oração. Está aí no texto, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante que quando você vai pesquisar a palavra aqui no original, ela não está falando da oração solitária que Jesus ensinou em Mateus 6. Não estou dizendo que nós não devemos perseverar naquilo que Jesus ensinou em Mateus 6. Jesus disse em Mateus 6 que quando nós formos orar, nós devemos ir para o nosso lugar secreto.
E lá no nosso lugar secreto nós oraremos ao Pai e o Pai nos recompensará. Claro, irmãos, não quero minimizar esse texto, o seu valor, a sua importância para nós enquanto cristãos. A oração começa no secreto. A oração começa no nosso lar, na nossa casa, no nosso canto, nós e Deus individualmente. Mas aqui, irmãos, o texto, ele está nos chamando a atenção para a oração comunitária. Se você estudar um pouquinho, inclusive, do contexto, e der uma lida no livro de Atos, você vai perceber que havia um costume judeu naquela época. E o costume judeu era, primeiro, orar 3 vezes por dia no templo. Segundo, eles procuravam lugares de oração. Você vai ver que Paulo, inclusive, em alguns momentos, ele vai para pregar o evangelho em um desses lugares. O povo então se reúne em um canto que era reservado para a oração comunitária. E a igreja, ela segue essa tradição. E o texto de Atos está dizendo que havia nesses irmãos a alegria da oração comunitária. Meu irmão, guarde o que eu vou te dizer. Toda vez que você entra sozinho no seu quarto e ora, o Senhor Jesus, Ele vê. O nosso Deus vê. E Ele recompensa a sua oração. É o que está em Mateus 6. Mas guarde isso que eu também vou te dizer. Existem bênçãos específicas de Deus que são alcançadas quando o seu povo se reúne. E reunido, o seu povo ora a Deus. O seu povo clama junto. O seu povo ora junto. E Deus recompensa. Deus realiza a sua vontade através da oração da sua igreja. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vamos perceber, e olhamos para Atos, que essa igreja ela não possuía só uma boa teologia da oração. Às vezes é possível que a gente tenha uma boa teologia da oração. Por exemplo, nós sabemos que nós não precisamos gritar para que Deus ouça a nossa oração. Lembro de uma igreja que eu vi lá em Belo Horizonte, passando em um bairro de Belo Horizonte, uma dessas igrejas onde era feito muito barulho, alguém pegou um spray e pichou no muro da igreja: falem mais baixo, Deus não é surdo. Claro, irmãos, uma crítica ao barulho que provavelmente vinha incomodando a vizinhança. Nós cremos, irmãos, que Deus não é surdo, a gente não precisa gritar. Isso é uma boa teologia. Nós cremos, por exemplo, que a nossa oração não muda Deus. Isso é uma boa teologia. Nós cremos ao mesmo tempo que a oração pode ser o meio ordinário de Deus trazer à existência a sua vontade, de circunstâncias serem mudadas. Quantas vezes a gente vê isso em Atos? A igreja ora, Deus faz. Não é porque a vontade de Deus mudou, mas é porque a vontade de Deus incluía a oração da sua igreja. Isso é uma boa teologia da oração. Mas sabe qual que é a beleza de Atos, irmãos? Esses irmãos tinham uma boa teologia da oração, mas eles oravam. É interessante que, se você der uma olhada em Atos, pequeno resumo, capítulo 1, verso 14, diz que eles estavam todos unânimes, orando, buscando aquilo que havia sido prometido. Se você der uma olhada no capítulo 3, você vai ver João e Pedro indo para o templo às 3 horas da tarde para a oração que ali acontecia. No capítulo 4, depois de perseguição que os apóstolos estavam enfrentando, Pedro e Tiago, a igreja está reunida orando. E a Bíblia diz no verso 31 que tremeu o lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se você der uma olhada no capítulo 6, você vai ver que lá no verso 4, quando há uma demanda surgindo, a instituição dos diáconos, os líderes da igreja, os apóstolos, eles estão dizendo o seguinte: olha, vamos levantar homens que atendam às mesas, porque quanto a nós, nos dedicaremos à palavra e à oração. A oração era prioritária para esses apóstolos. Se você der uma olhada no capítulo 9, um dos sinais da conversão de Paulo, quando Ananias é ele enviado, Deus diz a ele o seguinte: você vai chegar lá e vai encontrá-lo orando. Se você der uma olhada no capítulo 12, você vai ver que Pedro estava na prisão, e a igreja então ora unânime, e as portas do cárcere são rompidas. Pedro é libertado da prisão. Se você der uma olhada no capítulo 13, verso 1 a 3, você vai ver a descrição da igreja de Antioquia, e o texto fala que eles serviam ao Senhor, jejuavam e oravam. Se você der uma olhada no capítulo 16, o verso 25, Paulo e Silas estão presos,
E o texto diz que por volta da meia-noite, eles cantavam louvores a Deus e oravam na prisão. Se você der uma olhada no capítulo 20, verso 36, você vai ver que Paulo está reunido com os presbíteros na praia, se despedindo. E o que ele faz com os presbíteros? Ora. Se você der uma olhada no capítulo 28, verso 8 e 9, você vai ver Paulo orando pelos enfermos em Malta. E Deus curando os enfermos. Ou seja, irmãos, Atos inteiro está reforçando para nós o que ele está afirmando no capítulo 2. Essa igreja perseverava na oração. Quero te encorajar a sair daqui desejando orar mais, tanto sozinho como comunitariamente. Meu irmão, Deus ouve a sua oração, Deus recompensa a sua oração. Pode parecer demorado aquilo que você tem lançado diante de Deus, pode ser inclusive que Deus diga não, mas persevere em oração, meu irmão. Deus sempre recompensa a oração do seu povo. É interessante que, comentando essa passagem, um estudioso, o Bruce, ele diz o seguinte, que essa passagem demonstra a vitalidade em oração de uma igreja cheia do Espírito Santo, mas que o oposto também é verdade. Na medida em que a igreja é cheia do Espírito, a evidência de uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora. Mas na medida em que nós abdicamos da vida de oração, nós revelamos que talvez o nosso coração se encontre um pouco vazio, precisando de um reavivamento espiritual. Que Deus nos dê graça, irmãos, para perseverarmos na oração. É interessante que Jesus disse lá em Mateus 21, falando acerca da igreja, falando acerca da casa de Deus. Ele disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. É interessante, irmãos, que pensando sobre esse assunto, talvez uma das razões porque algumas pessoas podem parar de perseverar na oração é porque elas começam a pensar que as petições, elas podem parecer uma infantilidade na fé, uma imaturidade na fé. Alguém que está sempre pedindo algo a Deus pode parecer alguém como uma criança que está o tempo inteiro pedindo as coisas ao seu pai. Mas guarde isso, uma criança só pede as coisas ao seu pai porque ela sabe que o seu pai pode dar. Uma criança só pede as coisas ao seu pai porque ela sabe que o seu pai a ama e que se o seu pai puder dar, ele vai dar. Tim Chester, falando sobre isso, diz o seguinte: petições infantis são espiritualidade avançada. Quando nós temos, irmãos, essa percepção de que nós podemos lançar diante do Senhor as nossas necessidades mais básicas, na verdade nós estamos revelando que a nossa espiritualidade amadureceu, ela avançou. E a gente sabe que o nosso Deus se importa conosco em todos os detalhes. Não há nada que nós não possamos apresentar diante dele em oração. Nós então também corremos o risco, irmãos, de julgarmos que as nossas petições possam revelar um coração ingrato. É interessante que eu, como pastor, observo às vezes as reuniões de oração, e uma das coisas que eu observo, já lá desde a época de seminário, é que algumas pessoas costumam dizer assim: não, eu não quero pedir nada, eu quero só agradecer. Claro, irmãos, é porque tem dia que a gente está mais tranquilo mesmo, a gente não lembrou de algo para pedir, então a gente quer agradecer, mas cuidado, porque isso pode revelar uma outra questão importante. O próprio pastor Michael Gorin, que eu citei lá no início, diz que a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus requer de nós. É exatamente o contrário. Se você de fato é alguém grato, isso vai ser revelado pela vida de oração. Essa igreja então, irmãos, perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa igreja perseverava na comunhão. Essa igreja perseverava na oração. E eu quero terminar te dizendo que ainda há uma quarta perseverança encontrada nesse texto. Essa igreja também perseverava na missão. É interessante que a igreja saudável apresentada por Atos, irmãos, é uma igreja que demonstra perseverança em tudo aquilo que é essencial, fundamental no que diz respeito à igreja. A palavra de Deus com seu papel central, a igreja persevera. As ideologias estão aí, irmãos, se colocando como rivais à palavra de Deus, mas nós seguimos anunciando que a Bíblia é a palavra de Deus,
inspirada, normativa para nós. A nossa única regra de fé e de prática. Essa igreja persevera na comunhão. Temos visto uma sociedade cada dia mais polarizada. Temos visto uma sociedade cada dia mais dividida. Temos visto uma sociedade repelindo as pessoas a cada dia mais. Mas a marca da igreja, irmãos, é a comunhão. Aqui, Deus mostra para nós que a graça de Deus é poderosa para restaurar relacionamentos. Temos visto, irmãos, aqui nesse texto também, o texto nos mostra que essa igreja persevera também na oração. Oração, irmãos, é fundamental para a nossa jornada enquanto igreja. Mas em quarto e último lugar, nós vamos ver nesse texto, irmãos, que como quarta e última marca de uma igreja saudável persevera na missão. Se você der uma olhada para o verso 47, ele vai dizer assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que, pelo menos a mim, me salta aos olhos é que o autor faz questão de dizer que esses irmãos louvavam a Deus. Deixa eu te dar uma notícia importante. Hoje nós temos mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo. Mas você sabia que eles não cantam? Não faz parte da fé deles. Nós, irmãos, somos o povo que canta. Mas por que nós cantamos? Domingo após domingo, semana após semana. Para que esse negócio de ensaiar? Tem gente que vem aqui no sábado e passa o sábado a tarde toda preparando, irmãos. Às vezes a gente não vê o que acontece nos bastidores, o trabalho que dá. E a turma vem, dedica, estuda, prepara, e de repente a gente reúne aqui e canta. Por que vocês fazem isso? Simplesmente porque isso faz parte da nossa missão. Salmo 40 diz assim: esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama e me firmou os passos. Mas olha o que ainda diz o texto: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Estou terminando, mas eu quero fazer uma afirmação para você. Sabe por que Jesus não levou sua igreja para o céu logo depois que ele ressuscitou? Por uma razão simples: porque há uma missão que a sua igreja precisa realizar. É por isso. Ele poderia, depois da ressurreição, dizendo: olha, está tudo consumado, tudo resolvido, então vamos todo mundo para Jerusalém Celestial, vamos celebrar, agora é só festa, acabou, provação, luta. Não, irmãos. Ele diz: fiquem aí, reunidos, vocês receberão o Espírito Santo e serão testemunhas. Louvado seja Deus, irmãos, porque a gente faz isso, inclusive quando a gente canta. Quando nós nos reunimos e celebramos a Deus, nós estamos cumprindo a missão da igreja, de anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. E assim será, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. O texto diz que o que acontecia com essa comunidade? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós temos o privilégio de participar da missão mais importante dessa terra. Sermos instrumentos para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Desculpe, viu? Não estou menosprezando a educação. Quem dera nós tivéssemos mais escolas no nosso país, escolas melhores. Não estou menosprezando a saúde, irmãos. Quem dera nós tivéssemos mais hospitais e hospitais melhores. Por favor, não menosprezamos essa necessidade humana, mas nós entendemos que há uma dimensão do homem que só o Evangelho tem o poder de transformar. Louvado seja Deus, porque a igreja do Senhor Jesus segue realizando a sua missão. Bonita frase do pastor Sérgio Queiroz. Ele disse certa vez o seguinte: o Evangelho transforma o indivíduo,
depois transforma a igreja, depois transforma o mundo. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos alegremos, irmãos, em prosseguir na missão de anunciar a toda criatura, a todo homem, que Jesus Cristo é o Senhor, que há graça disponível para aquele que se arrepende. Que Deus nos dê graça, irmãos, para prosseguirmos nessa missão. Quero terminar com uma pergunta, uma reflexão. Como seria se a igreja não existisse? Você já se perguntou sobre isso? Não houvesse nenhuma igreja, nenhuma reunião. Não, mas pense nas implicações fora daquilo que a gente faz aqui. Como seria? Se a sua resposta seria terrível, provavelmente é porque você está no caminho. Você entendeu o papel da igreja. Você tem recebido a graça de perseverar como igreja. Louvado seja Deus, irmãos, porque o nosso Senhor nos presenteou com a igreja e nos deu a graça de pertencer à sua igreja. Hoje, quando comeremos o pão e beberemos o cálice, de fato, nós cumpriremos com ordenança. Nós anunciaremos ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Nós anunciaremos a obra de Jesus até que Ele venha. Mas nós anunciaremos também que a obra de Cristo passa pela edificação da sua igreja. E como o próprio Cristo disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero te dizer, para terminar com muita alegria, 40 anos, como eu disse, 40 anos que eu entrei pela primeira vez com a minha família numa igreja evangélica. E eu quero te dizer com muita alegria, 40 anos dos quais eu não me arrependo nenhum deles. Olha, que grande privilégio é pertencer à igreja do Senhor Jesus. Se você entende isso, eu quero orar com você e nós vamos nos preparar para participarmos da ceia do Senhor. Assentados mesmo, pode fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, te damos graças nessa noite, por essa dádiva tão preciosa do Senhor a nós, a tua igreja. Tempos onde a igreja do Senhor tem sido atacada, às vezes até pelos de dentro. Mas nós nos alegramos em perceber que inclusive a perseverança que precisamos para prosseguirmos como igreja, o Senhor também proveu para nós. É o Senhor quem persevera em nós e através de nós. Obrigado, Deus, porque mesmo com tantas propostas divergentes, com tantas propostas que se colocam às vezes como paralelas à tua palavra, nós entendemos que a tua palavra é a verdade, é ela que é normativa para nós. E nós temos deleite na tua palavra. Aquilo que ouvimos os salmistas dizer, Senhor, não ficou no passado, é a realidade da tua igreja hoje. Para nós ela é mais preciosa do que o ouro mais puro. Para nós ela é mais desejável do que o mel mais doce. Obrigado, Deus, porque o Senhor persevera na tua igreja, gerando em nós amor pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque essa perseverança que o Senhor realiza em nós nos faz valorizar a comunhão. Deus, o Senhor sabe o quanto eu amo a minha família, de carne, de sangue. Mas o Senhor sabe o quanto eu me sinto privilegiado de pertencer a essa grande família da fé. Que privilégio, Senhor, gente que o Senhor colocou ao nosso lado para viver e experimentar os dilemas da vida, as alegrias da vida e juntos celebrarmos. Pai, que privilégio é pertencer a essa comunhão, a essa comunidade. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é aquele que persevera em nós em oração. Como diz a tua palavra, nós sequer sabemos orar como convém, mas o teu Espírito intercede por nós. O teu Espírito ora através de nós. Muito obrigado, Deus, por essa graça de entendermos o valor da oração na nossa jornada, tanto pessoal de vida como comunitária. E finalmente, Deus, obrigado porque nós olhamos para as nossas vidas e encontramos um propósito excelente, uma missão nobre a realizar. Que de fato, Pai, o Senhor siga perseverando em nós e que assim todo homem saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a igreja do Senhor segue avançando, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel, cumprindo, Deus, o seu chamado. Te damos graça, Senhor, e pedimos ao Senhor que de fato nos capacite a ver a tua igreja como o Senhor a vê, a amá-la como o Senhor a ama, a dedicarmos, servirmos a tua igreja como o Senhor a serviu. O Senhor deu a sua vida por ela. Pai, é o que nós te pedimos nessa noite,
em nome de Jesus. Amém e amém.